E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje nesse vídeo eu quero responder a uma questão que surgiu aqui no grupo do William Salviano. O William já tem um trabalho conhecido aqui entre a gente e já posta sempre seus desenhos, sempre muito bem feitos, né? Teve uma evolução monstruosa do tempo que começou a fazer o curso aqui com a gente. E ele fez um post agora, recente, que quem não viu, de repente, seria interessante você olhar. E ele questionou sobre uma certa sensação de estagnação durante o período de aprendizado e evolução da arte do desenho. E ele reclamou, né, ele se queixou de estar sentindo isso nos desenhos dele, que ele foi evoluindo e agora chegou num nível que parece que todos os desenhos dele não está havendo uma evolução, não está havendo aquela coisa de você fazer o desenho e olhar e falar, poxa, ficou melhor do que aquele, esse foi o melhor do que eu fiz, foi o melhor que eu fiz. E então isso não está acontecendo. E o que acontece? Isso é algo que ocorre com todo mundo, né? Inclusive comigo, com o pessoal que trabalha comigo, né? A Maíra, a Cris, o Samuel, todos nós que desenhamos, eu acredito que passa por esse período e eu já passei, e não passei uma vez só não, passei várias vezes. Às vezes sinto que ainda passo e às vezes a gente começa a fazer um desenho e a gente espera um resultado daquele desenho que não acontece. Você fica achando que vai ser o melhor desenho que você vai fazer e de repente ao final, depois que você já passa o fixador, coloca na pasta e tá lá, a hora que você olha o desenho pronto, parece que não te dá aquela satisfação de olhar e dizer assim, poxa, foi o melhor desenho que eu fiz. Você sente que não acontece isso, você olha e fala, poxa, já teve desenhos que eu fiz que eu me senti mais realizado ou mais satisfeito com o resultado do que com esse. E aí vem uma certa desmotivação, né? Aquela sensação de que, não tem mais nada para aprender e tal, e aí você para. Isso aconteceu comigo há muito tempo atrás, a primeira vez que eu me lembro, isso lá para o ano de 98, 99, que já fazia algum tempo que eu desenhava, eu já estava vivendo do desenho, eu estava expondo em feiras, pegando encomendas e tudo mais, e por estar sempre pegando encomenda, eu me limitava a fazer o trabalho que as pessoas me pediam, porque eu vivia disso. Então, o meu trabalho ficou muito parecido, ficou muito mecânico. Eu fazia sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E depois de algum tempo, eu percebia que dentro de um ano de trabalho, o desenho que eu tinha feito no início do ano e o desenho que eu tinha feito ao final do ano, em relação à qualidade técnica, ele estava praticamente a mesma coisa. Então, eu acabei entrando numa sensação, numa maré de que era aquilo mesmo que tinha para fazer e era, como se diz, é o que tem para hoje, né? Então, eu não ficava me questionando muito a respeito de fazer melhor ou buscar fazer melhor, não. Para mim, eu estava satisfeito com aquilo e era só, me bastava. Entre os artistas que eu conhecia, comparando o meu trabalho com os deles, estava praticamente igual e em alguns casos até um pouco melhor. Então isso me satisfazia e me colocava numa zona de estagnação. Eu não diria uma zona de conforto, mas uma zona de estagnação. E depois de um tempo, conforme eu comecei a ver outros trabalhos, aí eu comecei a ter acesso à internet, comecei a conhecer outros artistas, eu comecei a me sentir instigado a me desafiar, a fazer trabalhos que eu nem imaginava como que se faria aquilo. Porque eu olhava o trabalho pronto de alguns artistas, eu pensava, cara, como é que o cara chega nesse nível? Como que o cara consegue fazer esse tipo de textura, esse tipo de sombreado? E aí eu comecei a pegar imagens assim e me desafiar a tentar fazer o mais próximo possível da fotografia e tudo mais. Beleza. Comecei a fazer isso, isso já me deu um gás, já me deu aquela motivação, aquela sensação de desafio. E toda vez que a gente se impõe um desafio, parece que a atividade fica mais instigante, fica mais provocante e tal, e te coloca num caminho de busca por evolução. Só que acontece que a gente tem que diferenciar uma coisa. A sensação de estar se desafiando
ela tem que ser maior, ou a satisfação por essa sensação, digamos assim, ela tem que ser maior do que a expectativa pelo resultado. Porque se você começa a colocar a sua atenção mais no resultado que você está querendo alcançar e deixa de observar e apreciar o processo de aprendizado que está se desenvolvendo ao longo do trabalho sendo feito, você tem a forte tendência a ficar desapontado ao final, porque a gente deixa de curtir o processo de aprendizado e começa a se preocupar com o fim. Então, eu tive essa fase em que eu me preocupava com o resultado e me frustrava muitas vezes, e também fui aprendendo a me submeter ao tempo de aprendizado. E hoje, mais de 20 anos depois, eu percebo que quando eu desenho, eu realmente não estou preocupado com o tempo que eu vou demorar no desenho, eu não estou preocupado se vai ser o melhor desenho meu, eu não estou preocupado com a sensação que eu vou ter após o término do desenho. Eu não tenho hoje essa necessidade de olhar e falar, nossa, esse aqui foi o melhor desenho que eu fiz. E se não tiver essa necessidade eu vou ficar frustrado e tal. Não, hoje eu coloco o meu foco realmente no processo do fazer. Porque às vezes a gente vai passando por tantas situações e tantas sensações inconstantes que vai, ora euforia e vontade de estar desenhando, ora desânimo e a não vontade de desenhar. Então a gente vai oscilando entre essas fases e a gente percebe que quando a gente para de desenhar, a gente simplesmente está deixando de curtir aquele aprendizado, está deixando de curtir aquele momento de estar ali concentrado, de estar ali focado, ouvindo uma boa música e curtindo realmente aquele momento. Essa semana eu vou compartilhar aqui com vocês, essa semana eu vi um vídeo, uma entrevista do Rubem Alves, e onde ele diz que ele estava saindo de um lugar e chega um cara e oferece para ele um curso de leitura dinâmica. E ele fica inconformado com aquilo, ele fala, pô, como assim leitura dinâmica? Ele sendo um escritor, né, ele diz, como assim leitura dinâmica? Se o prazer da leitura tá na leitura, por que eu vou abreviar o processo da leitura? Por que eu vou querer chegar logo ao fim? E como se o gozo estivesse no fim, como se o prazer estivesse ao terminar a obra, quando na verdade o prazer, a satisfação, ela deve estar sendo absorvida no momento, no processo de fazer. Então, independente do resultado que se alcance, quando você curte com mais dedicação o momento em que você está ali fazendo e tentando fazer o seu melhor, se desafiando, consequentemente o resultado vai ser algo que vai te premiar, que vai te dar a satisfação de que, independente do resultado alcançado, o que valeu foi o processo vivido ali em contato com a arte, em contato com o desenho, em contato com a compreensão dos materiais que precisam ser usados e tudo mais, tá? Então, essa fase é algo que acontece com todo mundo, mas não é motivo para desanimar, é motivo para se questionar e ver até que ponto você está curtindo ou não o processo da arte em si. Da arte em si, preste bem atenção nisso, tá? Porque a arte em si, ou o prazer pela arte e pela sua realização, está no momento em que você está ali em contato com ela fazendo, tá? O final é algo que é consequência como que eu posso dizer, da intimidade que você conseguiu ter ou desenvolver com o momento do fazer, tá? E aí o resultado é apenas resultado, serve para os outros e não necessariamente para a gente. Para a gente serve o processo. O resultado deixa ele falar por si quando os outros olharem a sua obra. Então não desanime, foco na missão, como digo sempre, pau no gato sem massagem e vamos que vamos. Desenhar sempre pelo ato de desenhar, ok? Qualquer dúvida, deixa os seus comentários aí e a gente vai trocando ideia.